Um estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil mostrou que em 10 anos as desigualdades sociais relacionadas à etnia, gênero e situação de domicílio diminuíram no país, mas muitas diferenças ainda persistem. Para falar sobre o assunto, conosco no estúdio o professor de Sociologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rogério Battistini. Professor, a pesquisa mostra, que a população negra conquistou um grande avanço, sendo que os níveis educacionais foram os que mais contribuíram para isso. Mas a desigualdade em relação à etnia, ela ainda persiste? Sim, ela ainda persiste e eu diria que ela conquistou a população negra um pequeno avanço. Resta muito a conquistar. Nós temos de nos lembrar que o nosso país foi um dos últimos a abolir a escravidão e fez essa abolição pela metade, ou seja, deu a liberdade civil e jurídica, mas não indenizou e nem criou as condições para que este homem negro e sua família se integrasse plenamente à vida política e social do país, gerando uma grande deficiência social na sua condução posterior. Hoje nós temos uma das sociedades mais hierarquizadas do mundo e do lado de baixo da sociedade estão os negros e mulatos, padecendo da situação de desigualdade. Nesses últimos 10 anos, que foram os anos que a pesquisa apontou, de 2000 a 2010, contribuiu para a evolução do homem negro na hierarquia social, sim, a educação, sobretudo as cotas e políticas redistributivas adotadas com firmeza pelo governo federal. Mas agora, com a crise econômica e com a desaceleração dessas políticas, ou com seu abandono quase que completo, eu temo que nós vamos voltar a uma situação regressiva, e isso é muito ruim para o nosso país. E, professor, o mesmo acontece em relação ao sexo, Mesmo estudando mais, a renda média salarial das mulheres é 28% inferior à dos homens. Sim. Hoje, as mulheres na sociedade brasileira, sobretudo no ensino fundamental, elas estudam mais que os homens. As mulheres hoje já são arrimo de família, sobretudo em função do desemprego, em função da situação de separação dos cônjuges, mas elas recebem em média 28% a menos. A nossa sociedade também guarda esse déficit, essa relação com as mulheres. Ela precisa recuperar a sua dívida histórica com as mulheres. Mas para com as mulheres nós estamos avançando mais rapidamente do que para com os homens negros, porque as mulheres estão se empoderando mais, estão indo à luta e estão acompanhando uma tendência que é mundial, de reivindicar o seu espaço, e isso é quase que irreversível. Eu acredito e acredito firmemente que nós vamos ter uma posição de equilíbrio de papéis. Aquela família centrada na figura do homem como provedor está desaparecendo, e nós vamos ter um equilíbrio de papéis com a mulher e o homem se equilibrando. A situação de domicílio, quando a gente chega nessa questão, a desigualdade é ainda maior. O estudo concluiu que a renda média da população urbana chega a ser quase 3 vezes maior que a da população rural. Do ponto de vista da população rural, a questão é muito grave. Nós não levamos no processo de urbanização do Brasil os direitos para o mundo rural, nós não levamos a formação para o mundo rural, e isso foi importante, por um lado, para atrair mão de obra barata para os centros urbanos. O abandono do mundo rural provocou o êxodo rural-urbano, que trouxe mão de obra barata para construir o desenvolvimento nacional nas décadas de 50 e 60, mas gerou uma situação de desigualdade rural-urbana muito grave. No mundo rural hoje se vive menos do que no mundo urbano, cerca de 3 anos menos. A escolaridade é muito menor, é um abismo absoluto de escolaridade, e os direitos ainda não são vivenciados. Nós temos verdadeiras situações no mundo do trabalho de analogia à escravidão. Os homens trabalham em situações análogas à escravidão. Então há um Brasil a ser desbravado no mundo rural, que precisa ser encontrado do ponto de vista dos direitos, da igualdade social, educacional e
do ponto de vista da saúde e tudo aquilo que nós imaginamos que deva ser o Brasil moderno. O senhor falou da questão da escolaridade. O estudo ele também aponta que 60% da população urbana, com mais de 18 anos, possui o ensino fundamental completo, comparado com 26,5% da população rural. A questão da escolaridade, ela também influencia muito, A gente viu no caso dos negros, por exemplo. Sim, a escolaridade influencia muito e há uma coisa que devemos levar em consideração. Não basta apenas o ensino fundamental para se inserir neste mundo que está se descortinando no século XXI. Há uma verdadeira revolução tecnológica que atingiu em cheio o mundo do trabalho, as reformas que estão sendo levadas em conta do ponto de vista trabalhista visam adaptar o Brasil a essa nova dinâmica do mundo do trabalho. Então, nós carregamos um déficit do passado, que é um déficit de formação fundamental, e temos de enfrentar os desafios do futuro, que é formar os homens para as profissões do futuro, para a dinâmica do futuro. Então, o nosso problema é um problema de grande duração, de grande expectativa, pois nós temos de trazer os homens para o ensino fundamental e, ao mesmo tempo, formá-los para a sociedade do século XXI, para a sociedade da informação. Veja só o tamanho do desafio que se coloca para os brasileiros. E, professor, para encerrar a nossa entrevista, o que precisa ser feito, para que num próximo estudo esses resultados sejam ainda mais satisfatórios? Nós precisamos, sobretudo, que todos os brasileiros se conscientizem da necessidade de participar politicamente, pois se os brasileiros não abraçarem o seu estado e o seu destino, esses números vão piorar. Professor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, foi uma alegria falar com você e com seus telespectadores.